Olá, é um prazer tê-los aqui novamente com a gente. É um prazer imenso ter você, gestor e gestora condominial, novamente conosco. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar um empresário da Baixada Fluminense, ao qual eu já fiz parte do corpo de colaboradores da empresa. E ele é um exemplo. Escutem bem todas as dicas que ele vai dar, porque se você fizer isso com a sua equipe orgânica e exigir que a sua terceirizada também faça esse tipo de tratamento, você vai ter a melhor equipe da sua gestão condominial. Então é com todo prazer que eu agradeço a presença do empresário Flávio da Flaviense. Obrigada, Flávio. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui também. Depois de tantos anos, né, Ana? A gente poder estar junto de novo. Fico muito feliz pelo teu sucesso, pelo teu empreendimento aí. Eu já acompanho há algum tempo, né? A gente se esbarra aí nas coisas da vida e parabéns. Fico muito feliz de estar aqui. Parabéns mesmo. Eu quero que você saiba, Flávio, que tudo é construído com o tempo. E você fez parte dessa construção. Coisas boas demoram para acontecer. Exato. Quando você me deu aquela oportunidade para trabalhar na sua empresa, para aprender um produto novo, porque por mais que eu sempre trabalhei com vendas desde os 16 anos, a madeira era uma coisa nova, era um produto novo. E um produto novo muito delicado, que tinha detalhes. E uma dica bem especial, que eu já vou dar esse spoiler mesmo, porque eu estou muito emocionada de estar aqui do lado do Flávio. Quando a gente trabalha com um produto novo, a gente fica com medo. E o Flávio falou que era para mim não ter medo, porque ele ia me treinar. E uma outra dica que ele me deu também no dia da entrevista foi o seguinte: além dele me treinar e ele me acompanhar, ele me explicou exatamente o que é ser um vendedor. E eu vou dar um exemplo para vocês na prática. Quando eu aprendi a vender uma porta, eu não vendia só a porta. Eu vendia a porta, a duela, o alisar, a fechadura, a lixa, o verniz. Então é sobre isso. Eu acho que todos os fornecedores e prestadores de serviço da área condominial e todos os gestores e gestoras condominiais têm que entender que o seu fornecedor e o seu prestador de serviço, ele precisa entregar soluções e não apenas uma simples venda e produtos e serviços e pronto. Tem que ter um relacionamento. Não é isso, Flávio? Exatamente, exato. Você aprendeu direitinho, né? Melhor professor que eu já tive, gente. E você lembra que eu te dei um livro para você ler também? Esse livro até hoje está lá comigo. Bíblia de Vendas. A Bíblia de Vendas, do Jeffrey Gitomer, que é um grande autor de livros sobre vendas. Eu lembro de ter te dado esse livro. O livro está lá comigo até hoje e, assim, a minha filha brinca dizendo que eu sou acumuladora. Eu não sou acumuladora. As coisas que foram me dadas com sentimento, por mais simples que seja, eu tenho guardado cartas de despedida das empresas que eu trabalhei, eu tenho guardado o livro. Legal. E quando eu tenho uma carência, uma dúvida, eu vou lá no livro até hoje e dou uma lida, relembro, porque eu acho que é isso. O povo que não lê, o povo que não busca conhecimento, ele vai ficar fadado a errar várias vezes. É isso. Tem que estar sempre reciclando, estudando. Eu, ano que vem, faço 30 anos que eu tô lá na empresa, né? Tem essa carinha de novo, mas já não sou tão novinho, não. Eu tô há 30 anos lá, faz já 26 de fevereiro de 2026. E assim, levou tempo pra gente construir o que construiu, né? Eu fiquei 2 anos na operação lá, mas logo depois acabei assumindo a gestão, a operação. Hoje eu estou presidente da empresa, né? Um grupo hoje a gente tem uma operação no Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo. Somos 420 colaboradores na operação, 10 lojas. E eu estou presidente, mas eu sou vendedor. Então eu costumo falar com muito orgulho que eu sou vendedor. Que às vezes a pessoa, se não deu certo em nada, vai ser vendedor. Eu acho que nada acontece enquanto o vendedor não emite um pedido. Né? Toda a cadeia da empresa começa a partir da emissão do pedido, de uma venda, e eu tenho muito orgulho dessa profissão aí, de quantos vendedores que eu já formei ao longo do tempo aí e ajudei as pessoas a encontrar essa vocação, que é uma vocação. E pegando um gancho no que você falou, Flávio, todo empreendedor, todo empresário, ele precisa saber vender.
Eu falo isso o tempo todo para todos os Na parceiros. verdade, não é empresário, todo ser humano precisa vender. O médico que faz mais sucesso, às vezes, não é o que é clinicamente melhor, é o que melhor se vende. Muitas das vezes, o melhor advogado não é o advogado que sabe mais de lei, é o que melhor vende o seu serviço. Então, todos nós precisamos vender, porque até não profissionalmente a gente está vendendo alguma coisa, a gente está vendendo uma ideia. Né? Se eu hoje quiser ir num restaurante à noite com a minha esposa, eu tenho que vender para ela a ideia de que aquele restaurante X é melhor do que o Y, que talvez fosse a vontade dela. Então, vender é algo que é implícito ao nosso dia a dia. É implícito e a gente faz a todo momento. Vender, negociar. Então, é uma arte para a gente se orgulhar. Então, por isso que eu estou falando, é uma dica muito importante e hoje eu vejo, eu participo de muitas assembleias de prestação de conta, assembleia para eleição de novos gestores e gestoras, Sim. e eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de vender. Elas têm um bom produto, elas têm um bom serviço, mas elas não sabem se vender. O marketing ajuda, as redes sociais ajudam, mas você tem que acreditar e o seu produto tem que ter um diferencial. Qual é o diferencial da Flaviense, Flávio? Assim, pegando um gancho nisso, antes de falar, é porque às vezes a dificuldade de vender é a dificuldade de se comunicar. É porque muitas vezes a gente acha que a comunicação é o que você fala. E a comunicação não é o que você fala, é o que outra pessoa escuta. E o que outra pessoa escuta depende muito dos valores, do conhecimento, do que ela tem. E quando a gente fala para um público diverso, como às vezes uma síndica fala num condomínio com um grupo de pessoas muito heterogêneo, com interesses, com vontades, com preferências diferentes, você se conectar, se comunicar com aquela pessoa é muito difícil. Então, a arte de buscar a comunicação é o grande desafio para poder vender. Então, Isso é verdade. A comunicação hoje ainda é o maior problema que faz com que um bom gestor, que às vezes a gente conhece do mercado, consiga conectar com as pessoas. Consiga se conectar com a pessoa, porque hoje a gente entende que quase ninguém mora em casa. Todo mundo hoje mora em condomínio, sim, sim. né? E aí, quando você mora no condomínio, as pessoas têm culturas diferentes. Exato. E aí, como é que assim, você consegue se comunicar com pessoas que vieram de culturas que não existia essa coletividade toda? E o condomínio, assim como você falou que a nossa empresa é familiar, e de fato é uma empresa familiar, o condomínio é quase que uma grande família, né? Com todas as dificuldades, problemas e coisas boas que existem numa família, eu entendo e vejo dentro de um condomínio, né? Então, eu até costumo falar, eu jamais seria síndico, eu não teria perfil nenhum, eu lidero a empresa, tudo, mas num condomínio, eu só quero pagar o condomínio, mais nada. Eu acho um grande desafio e admiro quem assume esse papel, porque é um papel de liderança muito difícil, né? E outra, você administra um dinheiro que não é seu, né? Do condomínio. Então, parabéns a quem é síndica aí e se envolve nesse desafio diário. E uma coisa também em particular é assim, ó, a pessoa é líder, mas é um líder que depende da assembleia muitas das vezes para poder aprovar aquilo que fala. Então a gente acaba levando isso também para o lado político, né? Sim, sim. Ser gestor de condomínio é ser político. Você tem que fazer uma campanha para aprovar uma cota extra. Você tem que fazer uma campanha para fazer melhorias que vão trazer benefícios para o condomínio. Então, assim, ser síndico, diferente do que muitos cursos, muitas lives, muitas palestras falam das facilidades, a teoria é completamente diferente da prática. E uma outra coisa, é vidraça, né? Porque tá ali para receber pedrada. Porque para cada um que vai elogiar uma ação boa, tem 10 para criticar alguma ação que ela achou que não era boa. Então, é uma dificuldade muito grande. O papel da liderança é solitária e é o papel de vidraça, efetivamente. Foi pensando nessa frase que todo mundo fala, que o gestor e a gestora, eles são líderes solitários porque eles não têm ninguém para apoiar, é que nasceu a ideia do Chá das Síndicas. O Chá das Síndicas hoje tem mais de 350 mulheres no grupo de WhatsApp, numa comunidade que só tem mulheres, para falar o tempo todo, 24 horas de condomínio. E aí a gente fala de soluções, de estratégia, de dores, a gente troca contatos, indicações, a gente faz uma atmosfera para ajudar aquelas que estão começando. Porque isso também aconteceu comigo. Em 2016, quando eu
me elegi como síndica do meu condomínio, eu senti muita dificuldade da informação. Porque para mim Sim. era muito prático, era só pagar contas, E né? assim conecta as pessoas, né? Sim, e aí você tem que lidar com pessoas que não vieram desse mundo de coletividade, que moravam em casas que tinham costumes diferentes. É uma pessoa morando em cima da outra, Sim. fazendo barulho, incomodando. E aí você colocar regras dentro da vida daquela pessoa, ainda mais uma pessoa adulta, é mais difícil. Muito difícil. Por isso que eu peguei aquele gancho para poder fazer uma conexão com as crianças e com os adolescentes do condomínio. Sim. Mas, como eu fiz a pergunta antes, eu quero que você me fale, porque eu sei, mas eu quero que você fale para o público qual é o diferencial da Flaviense. Hoje a Flaviense é uma empresa carioca, né? Com muito orgulho da Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Eu falo com muito orgulho da Eu também. nossa Vocês região. sabem muito bem que aonde eu vou, eu tenho orgulho de dizer que eu sou de Duque de Caxias. Para quem bebe água de Caxias, não esquece, esquece. Então, orgulhosamente, a gente é de Duque de Caxias, nosso CD ainda é lá. E hoje o grande diferencial da empresa é que a gente é multissegmento. Né? Então, até por isso eu fiz questão de vir, de participar com você do grupo, porque a gente tem várias soluções para condomínios. Né? Porque às vezes o condomínio acaba comprando em lojas locais, lojas de bairro, com todo respeito às lojas de bairro, lojas locais, só que a gente oferece a oportunidade dentro do nosso mix de produto do condomínio comprar na mesma empresa que forneceu para a obra, porque a gente atende construtoras. Então hoje a gente é uma distribuidora local aqui, com atendimento direcionado também para condomínio. Além de condomínios, a gente atende escolas, hospitais, hotéis, motéis, indústrias em geral, construtoras, como eu já falei, um mercado que a gente gosta muito, eu particularmente, de atender a área de cenografia e evento, a gente atende muitos eventos, carnaval, Detal em São Paulo, agora a gente está atendendo, Rock in Rio quando acontece no Rio. E há 11 anos a gente foi para o segmento também da marcenaria. Né? E assim, eu falo com muito carinho dos marceneiros que são nossos clientes, porque são empreendedores vitoriosos também, porque é um desafio, acompanha a vida de muitos marceneiros, e o cara literalmente, ele é um faz tudo, né? Ele compra, vende, negocia, monta um móvel, dirige a Kombi para fazer entrega, faz tudo. Então, é um mercado de marceneiro que eu me orgulho muito hoje de ser fornecedor deles. E os quais a gente tem muito contato, muito relacionamento, até para que, inclusive, algum condomínio que precisa, porque marceneiro sempre é necessário, que a gente possa indicar alguns clientes nossos para trabalhar. Então, essa diversidade de mercados é que dá a força hoje do nosso grupo, né? Então, o mercado oscila, tem momentos que tem mais eventos, tem momento que as construtoras estão em alta, não é o momento agora, né? As obras no Rio e no Brasil não estão com aquela força que poderia ter. E então a gente se diferencia pela multicanalidade de mercados, multicanais de atendimento, a gente atende pelo Zap, pelo telefone, a gente faz visita, a gente atende como o cliente precisar. E a gente tem também que falar no detalhe, Flávio. Por exemplo, o condomínio, ele precisa ter uma empresa que entregue um produto de qualidade, que fature, tem Sim. que ter o faturamento, Não, mas porque a gente o condomínio, fatura. às vezes, não tem aquele dinheiro ali ao vivo, no Pix, para poder fazer o pagamento. Sim, mas a né? gente fatura, faz boleto. Isso, precisa da nota fiscal. E, geralmente, quando tem as empresas de bairro, as empresas próximas do condomínio, às vezes é uma nota de balcão, e aí a gente não está falando mal dessas empresas, a gente está falando na visão de condomínio. De prestação de contas. Isso né? aí, sempre tem aquela pessoa do conselho que vai lá para conferir a pasta e às vezes nega aquele recibo de balcão. Então é muito importante você comprar de uma empresa onde você vai comprar tudo. Hoje a gente só fornece com nota fiscal grande, nem cupom fiscal mais, é a nota fiscal grande mesmo, justamente porque mais de 95% do nosso cliente é empresa, é um CNPJ. Então, se é padrão de atendimento, vai o boleto lá de pagamento anexado. E é assim que a gente opera. É todo um diferencial, né? Você ter uma empresa que atenda o condomínio com a mesma qualidade. Sim, você não vai tirar... Nosso estoque é local. A gente, normalmente, mais de 80% que a gente vende entrega no dia seguinte, porque a gente tem estoque no Rio de Janeiro. Olha, gente, que dica importante. O prazo. Vocês sabem que o condomínio, quando o nosso zelador, nosso manutencista, vem dizer que o banheiro... Um dia desse eu estava no condomínio. O banheiro da piscina vai ser interditado. Aí eu falei, ué,
Por que que vai ser interditado? Ah, não, porque está vazando, está pingando. Então, assim, quando eles solicitam para o condomínio, já está com problema há muito tempo e naquele momento que eles estão tomando a decisão, se você não tiver um parceiro para fazer a compra, para receber, você fica, às vezes, 5 dias com o banheiro interditado. As pessoas podem até não usar, mas se botar a placa do interditado, começa todo mundo a reclamar. Então, você não pode ter dor de cabeça, você tem que ter um parceiro, um fornecedor, um prestador de serviço que te socorra nesses incêndios também, né? Com certeza. São muitos insumos já no condomínio. Então, hoje a parte de porta, a parte de deck de piscina, são os principais itens que a gente já vende para condomínio, né? Condomínios e hotéis também, então, bem comum a parte de fórmica, que muitas vezes precisa substituir. Toda essa parte de manutenção, a gente está apto para atender. E não é só isso, né? A Flaviense, ela atende CNPJ, mas ela atende CPF também. Sim. Então, o que acontece? O condomínio, ele vai aprender a comprar e a unidade particular também a comprar o material para poder atender as unidades. Então, você vai poder fazer a marcenaria dentro da sua unidade particular, você vai conseguir trocar portas, fazer bancadas de madeira, você vai conseguir fazer tudo, tanto para a unidade particular como para o condomínio, tudo faturado, pode ser pagamento no cartão, pode ser em boleto. Então, quando você traz o fornecedor e o prestador de serviço para poder atender o seu condomínio e você mesmo dá referências positivas, você acaba agregando tanto para o fornecedor como para o seu condomínio, que vai ter uma empresa só, com pessoas uniformizadas, trazendo segurança para o seu condomínio, porque você sabe que aquela empresa atende o condomínio, atende a unidade particular, você sabe o endereço dela e você já tem um relacionamento. Exatamente. Acho que o nome do jogo é isso que você falou por último, é relacionamento, né? A gente não faz venda de transação, não é para vender uma vez, é uma venda de relação. Eu costumo falar para os vendedores, às vezes é melhor você perder um pedido, que às vezes você não possa atender por alguma razão, do que perder a confiança e a credibilidade do cliente na gente. Então, confiança e credibilidade a gente leva tempo a construir, mas leva segundos para perder. Então, isso é muito Exatamente. importante trabalhar em cima disso e trabalhar com a verdade. É isso mesmo. Agora, tem uma coisa que a gente estava falando ali nos bastidores, Flávio, que eu acho muito interessante a gente trazer aqui para dentro do nosso podcast, porque o intuito do podcast não é só apresentar os fornecedores e prestadores de serviço que são patrocinadores do Outubro Rosa do Chá das Síndicas. A nossa intenção também é mostrar para os gestores e gestoras condominiais qual é a diferença que você tem que ver naquela empresa que você está colocando dentro do condomínio. E eu sou aquele exemplo. Então, eu acho assim, que eu falo tanto em vocês valorizarem os seus colaboradores, que eu quero que o Flávio conte um pouquinho de coisas que eu vivi. Então, a maior referência dele sou eu mesmo, porque eu também trabalhei dentro da empresa e eu passei por esse processo. Então, eu queria, Flávio, que você contasse para todo mundo como que são as estratégias que você faz para as pessoas conhecerem outros setores, para você valorizar os seus colaboradores, as táticas que você fazia na minha época para ver se aquele vendedor ele estava realmente alinhado ou ele já estava cansado na sua zona de conforto, porque tinha uma carteira de X números de clientes que sempre estavam comprando com eles. Conta um pouquinho, porque essas dicas que você vai dar como empresário é muito valiosa para valorizar também os colaboradores do condomínio, dos gestores e gestoras condominiais que estão seguindo aqui a gente no YouTube. É isso, então, gente, assim, eu vivo o que eu vendo e eu vendo o que eu vivo. Então, isso para mim é muito importante nesses quase 30 anos de trajetória. E uma coisa que, assim, eu tenho absolutamente certeza é que a gente não faz nada sozinho. Nada. A gente precisa de um time, precisa de uma equipe, né? É importante, desde a primeira pessoa que faz o cafezinho, que limpa os banheiros de qualquer espaço, até o presidente, até o síndico, todos têm o mesmo valor e merecem respeito, merecem atenção, merecem carinho e merecem treinamento e capacitação. A gente sabe que tem muitas vezes que a pessoa não quer participar, não quer treinar, só quer dar hora e ir embora, mas às vezes aquela pessoa talvez nem saiba da importância que é para a própria vida dela. E a gente que está no papel de líder, que está no papel de gestor, a gente precisa insistir um pouco naquilo, se desafiar a desafiar outras pessoas a vir com você. É normal, no caminho vai ter gente que vai ficar e é do jogo, mas muita gente vai acompanhar, vai seguir. E eu vejo, né, como eu já falei, né, o condomínio como uma grande família, uma mistura de família com empresa, né,
uma coisa assim, que tem muita energia ali envolvida, e são os seres humanos que fazem aquilo ali acontecer, né? O porteiro, o pessoal da limpeza, e essas pessoas precisam estar alinhadas com um propósito. Né? Então, esse propósito, essa estratégia, o que se quer para aquele ambiente, né, que é um ambiente de vida ali das pessoas, ele é determinado pelo síndico e pela pessoa que está na gestão. E isso deve ser comunicado. A gente falou aqui um pouquinho antes sobre comunicação. Às vezes a gente acha, imagina que a pessoa sabe o que você quer. E às vezes o básico não é dito. O óbvio é claro. Às vezes não é. Porque a pessoa não está conectada naquilo, ou não está preparada para viver aquele momento. Então, esse momento de comunicação, de reunião, é muito importante. Muito importante. A gente sempre investe muito na equipe de vendas, né, como você sabe. A gente faz campanhas anuais. Inclusive, agora eu estou indo com 10 vendedores para Foz do Iguaçu, que ganharam a premiação. E a gente faz campanha. Eu acho isso um detalhe importante, que a gente não faz campanha, essa a gente já faz pro 3º ano, não é somente quem mais vendeu, a gente faz em cima de quem mais cresceu, porque a gente obriga a pessoa a se desenvolver. Então, às vezes, quem mais vendeu é porque ele já tem uma carteira grande, já tem muito cliente que compra um grande volume, e aí fica chato sempre aquela mesma pessoa ganhar. A gente faz sempre ano contra ano para incentivar o quê? O crescimento, o desenvolvimento. O que eu falo para minha equipe, o que eu falo para vocês é a mesma coisa que eu falo para o meu filho. Você só tem um adversário na vida. É o cara que te olha no espelho de manhã. Eu não tenho que ser melhor do que nenhuma madeireira do Rio ou do Brasil. Eu só tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então é esse pensamento que norteia a nossa gestão. É a gente buscar melhorias contínuas. Se você melhorar 1% a cada dia, você é 365% melhor no final do ano. Então esse é o desafio. E às vezes a gente perde tempo, e mais uma vez é o que eu falo com meus filhos, se comparando. Eu tenho dois filhos. Casal lindo. Tenho um casal. Meu filho de 18 anos, minha filha que faz 15 agora. E assim, a gente perde muito tempo olhando para a vida do outro, talvez olhando para o condomínio do outro, Pro que funciona lá, concorrente. para o concorrente, e você só tem que olhar para onde você tem gestão. Né? A gente hoje, né, vive aí um país super politizado, onde uns são de um lado, outros são do outro. Que gestão a gente tem sobre isso para perder tempo? A gente tem que perder tempo onde a gente consegue fazer gestão, que é dentro da nossa casa, dentro do nosso condomínio e dentro da nossa empresa. Então, é olhar para dentro e focar energia no que você consegue controlar e gerenciar. Principalmente a gestão das pessoas, o investimento nas pessoas. Sabendo que elas vão te decepcionar um dia. Mas faz parte do jogo, porque você tem que ter resiliência para seguir. Eu gosto muito da sua fala, Flávio, porque eu me lembro. Teve uma época, quando eu trabalhei lá, que ele fez um passeio com a gente e no quarto ele não deixava ficar as pessoas do mesmo setor. Então, na hora eu falei, poxa, tá me forçando a ter amizade com fulano, beltrano, nada a ver, a fulana trabalha no escritório. A gente tem esse preconceito. Eu sou comercial, eu sou cobrado para vender. Sim, normalmente então, a gente bota as pessoas em caixinhas, né? Essa é dessa caixinha, essa é dessa. A gente tem que misturar isso. Ela separa as pessoas. Lá na Flaviense, a gente era unido. Então eu tinha que ficar no quarto, hospedada, junto com uma pessoa, por exemplo, que era do financeiro, para mim poder saber das dores dela quando eu vendia mal e aquele meu cliente demorava para pagar. Dava a ela um retrabalho para ficar ligando e para ficar cobrando. E eu acho isso muito interessante. E hoje, nós que somos gestores e gestoras condominiais, a gente sofre muito, sabe, Flávio? A gente sofre com empresas que, às vezes, se apresentam como terceirizada, apresentam um marketing maravilhoso, dizendo que seus colaboradores são treinados, e quando a gente contrata e coloca eles para fazer na prática, eles não têm treinamento. Parece que a gente tem que pegar eles no colo, pior ainda, como se a gente tivesse uma equipe orgânica. E aí a gente não fala só de treinamento para as pessoas ficarem igual o robô, mas que elas saibam o que elas estão fazendo ali. Ou saibam que tipo de venda que elas estão fazendo, que tipo de relacionamento. A pessoa está ali, às vezes, para resolver um problema. Quantas vezes eu estava lá no balcão dia de sábado, que a gente trabalhava meio expediente no sábado, e chegava uma pessoa lá querendo fazer a colocação de uma porta. Se eu não tivesse o treinamento
para poder entender a necessidade dele, ele ia sair com uma porta no sábado e ia voltar na segunda para comprar a duela, fechadura, dobradiça, verniz, lixa. Não, o treinamento que o Flávio me deu, ele já saía com tudo. Porque se ele tivesse qualquer dúvida, eu pedia para ele ligar para o profissional dele, a gente perdia 10 minutos, mas ele não ia ter o retrabalho de voltar na segunda-feira para comprar na Flaviense ou comprar numa outra empresa. Ou então a deixar gente de não fazer perdia o a serviço, venda. né? Ou deixar de fazer o serviço. É porque a gente precisa, isso não só como vendedor, mas como ser humano, se envolver de fato no problema do cliente. A gente não vende produto, a gente vende solução. Então a solução, muitas das vezes, ela não é um produto único, é um pacote de coisas que você precisa orientar o teu cliente e o teu colaborador para poder fazer essa entrega. Então, o envolvimento na dor do outro, que hoje eu acho que é uma coisa, infelizmente, que a gente vem perdendo, né? Hoje as conexões humanas ficaram muito no celular, muito uma coisa assim, então a gente não dá muito valor ao outro e com isso a gente perde muita oportunidade, tanto de se relacionar, quanto de vender também, efetivamente. Eu sempre falo que as experiências que a gente teve anterior, elas vão moldando a gente para o futuro, né? Eu cheguei lá na sala, fui entrevistada exatamente pelo Flávio, e aí no final da entrevista eu agradeci, estiquei a mão, falei, Flávio, não tem como eu ficar, porque o produto que você vende é um produto que eu nunca imaginei de vender, que tem uma variedade enorme. E aí se o cliente me perguntar uma coisa, e eu com consciência de vendedora, eu acredito que quando você está à frente do balcão para fazer uma venda, o cliente não tem que fazer uma pergunta e você não saber responder. E aí o Flávio pegou, virou para mim e falou assim, não, eu quero te treinar. Eu estou vendo que você tem potencial de vendedora. O que você tem que fazer é só aprender sobre o produto. E aí eu pego um gancho também para falar de um produto que é do Chá das Síndicas, que eu quero também explicar para vocês. O Diário de Diagnóstico é um produto personalizado do projeto do Chá das Síndicas. Ele é feito especialmente para você que é gestor e gestora condominial. E aí, aqui tem uma coisa muito interessante que geralmente os síndicos e síndicas não fazem, que é o cronograma de atividade. É incrível, Flávio, quando as pessoas não sabem aonde que começa o seu dia, aonde que termina o seu dia. Se é para varrer, se é para passar pano, se é para passar um brilho, se é para passar um óleo de peroba. E isso acontece não é só na sua empresa, acontece no condomínio também. Então, assim, a gente fica o tempo todo aprendendo, dando o próximo passo, caminhando, né, para poder amadurecer cada vez mais certas ideias. Sim. E aí, isso é um apoio à gestão, efetivamente. Sim, né? Sim. Assim, eu tenho milhares de histórias com você que talvez você não lembre e tal, mas assim, eu tenho algumas histórias com o Flávio que essas histórias são ligadas diretamente à gestão condominial, diretamente ao exemplo que a Flaviense dá para mim e dá para o mercado condominial. Por exemplo, uma vez você contratou uma empresa que era o cliente secreto, você lembra? Lembro. O cliente secreto ligou para vários vendedores. Claro, eu não vou expor ninguém aqui, não vou falar o nome. Mas tinha, assim, vendedores acomodados, porque tinha número X de cliente, então ele não queria perder tempo falando com uma pessoa que ele não sabia quanto que ia comprar. Tinha vendedor que falava muito baixo e que aquele teste era para saber que a pessoa que estava do outro lado não ouvia o que a pessoa falava diretamente. E aí foi muito engraçada essa reunião, porque o Flávio é a pessoa da reunião. Ele não só faz aquele processo, ele vai apresentar para a gente, que somos colaboradores, o resultado. E aí no dia da reunião, ele falou assim, aí ele falou de todo mundo e eu fiquei quieta. Eu falei, ué, gente, ele não vai falar de mim? Eu sou nova, eu quero saber como é que é o meu termômetro. Qual foi a nota que eu tirei? Previamente eu passei um script, né? Então o vendedor tinha um script, já seguia, assim como você apresentou o script aqui do seu dia a dia, o vendedor tem um script na venda. A venda não é um acidente, a venda é um processo. Isso. E tinha um script. Então eu lembro bem disso, porque acho que uma semana, algum tempo antes, eu treinei o script com todo mundo e na semana seguinte, ou 15 dias depois, eu não sei, eu contratei essa empresa de cliente oculto para validar se os vendedores estavam aplicando todo o script, né? O resumo da história foi esse. E aí o mais legal é que ele estava demorando para falar meu nome, falava o nome de todo mundo. Eu falei, ai meu Deus, será que essa mulher me avaliou mal? Meu Deus, será que eu não segui o script? Quando você é novo, você se cobra muito, né? Será que eu esqueci alguma coisa? Aí depois que todo mundo ficou naquela confusão, porque uns tiraram notas baixas, outros tiveram uns pontos e tal, aí o Flávio virou e falou
assim, ó, a única pessoa que a empresa de cliente secreto elogiou e falou que não daria 10, que daria 11, é a Ana Paula, porque no final da ligação ela ainda insistiu e falou, vem no sábado que a gente funciona no sábado até meio-dia. Então, assim, isso são coisas que E para foi aí muitos... que você ganhou o livro, lembra? Foi quando eu ganhei o livro. Então, assim, são coisas que às vezes você pode achar que são coisas pequenas. Mas olha como essa coisa que aconteceu lá atrás marcou a minha vida. Você tem que prestar muita atenção nos treinamentos. Você tem que aproveitar como colaborador todas as oportunidades que o condomínio ou que a empresa está investindo em você. Se amanhã você não vai ficar nessa empresa, tá tudo bem. Eu não fiquei na Flaviense. Mas se eu tivesse ficado na Flaviense, eu não estaria hoje aqui, nesse podcast, falando com você e falando com o Flávio. Então, tudo são oportunidades. Mas o importante é você aproveitar tudo, você aprender muito, não é isso, Flávio? É verdade, isso é de uma época que não existia inteligência artificial, que não existia, acho que nem Google talvez, não sei, acho que nem Google, nem YouTube, e o mal das pessoas é que elas esperam que alguém faça por elas. Então elas esperam que a empresa dê o treinamento, que o condomínio dê o treinamento. Hoje, para qualquer assunto que você queira, você tem na palma da tua mão um treinamento. As pessoas têm que entender, elas têm que se autorresponsabilizar. O nome do jogo profissional e de vida é autorresponsabilidade. Então as pessoas podem treinar, podem se capacitar, independente até que a empresa faça. É óbvio que é importante que as empresas façam, que os condomínios façam, mas cada ser humano pode se envolver em querer ser melhor e fazer o treinamento próprio. Hoje você entra no YouTube, tem treinamento de tudo. Você pergunta para uma IA, para um chat GPT, você tem informação sobre tudo, né? Falando para os vendedores aí, você vai visitar um cliente, você não tem como ir no cliente sem saber informações básicas. Quem é o cliente? Você vai na construtora, quantas obras ele tem? Então, isso você tem tudo na palma da mão. Entendeu? Tudo na palma da mão. Até queria falar um negócio que aconteceu ontem comigo. Até mandei para os vendedores, né? Eu sou vascaíno, né? Com todo orgulho, feliz da vida. Meu Deus, o meu filho hoje. também é. Eu acho que o Jansen é influência do Flávio, não é possível. Deve ser, porque lá bem todo mundo é influenciado. Flamengo, gente. Aí você vê, quando eu vou a São Januário, né? Sempre tem aqueles flanelinhos pra estacionar o carro e tudo. E beleza, da última vez que eu fui, um me abordou, falou, quando você precisar de vaga, ó, me liga, salva o meu telefone e beleza. E eu dei meu telefone pro cara, lá estacionei. Ontem teve jogo de novo, que por acaso foi no Engenhão, não foi em São Januário. De tarde, o cara me mandou mensagem. Seu Flávio, você vai querer vaga pra hoje? Oh, que lindo. Aí eu falei, rapaz... Empreendedor. Não, ele estava fazendo prospecção e pré-venda. Aí eu falei, rapaz, hoje eu não vou no jogo, porque o jogo é no Engenhão, eu prefiro em São Januário. Ele, não, mas eu opero no Engenhão também, eu tenho vaga lá também. Eu falei, pô, cara, que bacana, mas eu não vou. Até tirei print da minha conversa com ele, mandei para os vendedores, falei, gente, Flanelinha tá fazendo prospecção e pré-venda de vaga na rua. E vocês, às vezes, não querem ligar para um cliente para fechar uma venda de 5, 10, 20, 30 mil reais. Então, assim, achei um exemplo daquele cara, né? Ele tá ali operando com o que ele tem. Óbvio que ele não mandou só para mim, que ele deve ter uma lista dos clientes. De transmissão, mas não tem problema. Não, ele falou meu nome. Não foi lista lista de transmissão, não. Falou, seu Flávio, tudo bem? Você vai precisar de vaga para hoje? Então, assim, ele tem uma lista lá dos clientes dele que potencialmente são vascaínos e que vão no jogo para ele já oferecer a vaga. Né? Quando você vai lá, tem uns 50 lá tentando te estacionar. Mas só um salvou o contato e mandou mensagem antes para pedir a vaga. Então, assim, são diferenciais. Alguém treinou esse cara para fazer isso? Foi em alguma empresa que ele aprendeu? Não, é dele. Né? Então, é um grande diferencial. Então, assim, faça o melhor que você puder com os recursos que você tem. Então, às vezes a gente não tem todos os recursos. E se a gente for esperar o momento certo, a hora certa, ter tudo funcionando, a gente nunca faz nada. Nunca vai fazer. Nunca vai fazer nada. E pegando um gancho no que você falou, Flávio, eu vou ir além, tá? No mundo condominial, infelizmente, os gestores e gestoras que estão ouvindo aqui, que vão assistir o nosso podcast, eles vão colocar aqui embaixo o que eles acham disso que eu estou falando aqui. A gente chega, às vezes, para concorrer numa assembleia e as pessoas exigem um monte de certidões, graduação, doutorado, mestrado. Só que o principal é você gostar de pessoas. O principal é você conseguir se comunicar. Existem pessoas que estão perdendo gestões, oportunidades por falta de comunicação. Você falou o tempo todo de comunicação. A comunicação vem antes do treinamento. Então, assim, antes da gente ir para as considerações finais... Uma coisa, só para fazer um complemento a isso que você falou,
a comunicação positiva. Porque muitas das vezes, a gente, no nosso relacionamento de vida e de profissional, a gente tende a focar no lado ruim das pessoas. Lado que todos nós temos. Eu tenho, você tem. E o que brilha? Brilha onde você joga a luz. Se você foca no lado positivo das pessoas, aquilo floresce, as pessoas melhoram, crescem e se desenvolvem. Já pelo contrário, se você é uma pessoa extremamente crítica, que você só pega nos pontos negativos das pessoas, aquela pessoa vai se reprimindo, vai se retraindo, até que um momento chega o ponto da descontinuidade. Então, a gente escolhe onde a gente vai jogar a luz, né? Então, a gente que está na gestão, a gente pode escolher a forma como a gente vai falar das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu cobro muito, você sabe disso, não é? Muito, tá, gente? Assim, não é pouco, não. É o tempo todo. E eu acho que não cobrar as pessoas é não respeitar o potencial que elas têm. Exato. Entendeu? Você tem que cobrar, porque as pessoas têm mais para dar. E você que assume o papel de líder, você tem que falar, não, eu vou tirar o melhor. Quando você relapso, não, isso é assim, sempre foi assim, a Gabriela nasci assim, cresci assim. Síndrome de Gabriela, como diz meu amigo Fúvio. É isso aí. Então, se você age dessa maneira, você é tão relapso quanto ela. Então, você tem que tentar valorizar as pessoas. E só para encerrar, uma última coisa que eu sou chato em falar, mas eu acho que vale para os síndicos e para as pessoas em geral, para mim só tem 2 tipos de pessoas. É quem dá desculpa e quem dá a solução. Não tem meio do caminho. Ou você dá uma desculpa ou você dá uma solução. E as desculpas, elas são muito fáceis e as desculpas, num primeiro momento, elas não são pro outro. Elas são para si mesmo. Ah, eu não consegui porque os meus pais isso, eu não tive sucesso porque eu nasci em Duque de Caxias, ou por uma série... Porque eu sou negra. Porque eu sou negra, porque eu sou mulher. Então, a gente dá desculpas pros nossos insucessos, para tudo, né? E quando a gente assume o papel de responsável pela nossa vida, que é o que a gente passa a focar na solução. E não na desculpa. Exatamente isso. Né? Porque as desculpas a gente tem. Né? Não consegui, é culpa de fulano, é culpa de Beltrano. Então, a autorresponsabilidade te leva a ser uma pessoa que gera solução. E atrás de cada problema, de cada desafio, existe uma oportunidade de você dar a solução. Por mais difícil que seja, existe uma oportunidade ali. E eu acho que para os síndicos, condôminos, que pensam dessa forma, e os problemas são inúmeros num condomínio, se você olhar para o problema de uma forma crítica, você vai ter uma visão do teu time. Se você olha com uma visão de quem quer efetivamente resolver e é interessado na solução, você vai ser visto de uma forma diferente. Exato. Bom, gente, adorei o papo. Obrigado. Muito, muito, muito bom. Tinha que ser 2, 3 horas pra gente contar todas as histórias. É que a gente fala muito, né? Nossa. Mas assim, eu quero convidar você, que é gestor e gestora condominial, para não perder essa oportunidade de estar com a gente dia 30 de outubro, a partir das 9 horas, lá no auditório da CADEG, porque o que a gente não entregou aqui, a gente vai entregar tudo nesse auditório, nessa festa linda para comemorar os 4 anos do projeto Chá das Síndicas, lá na CADEG no dia 30. Então, o link está aqui embaixo, faça suas inscrições e vá para conhecer o Flávio. O Flávio, com certeza, deu muitas dicas aqui, mas ele vai acrescentar muito mais na gestão de vocês. Então, não percam. Flávio, eu vou estar lá. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado aí pela de tua verdade. Não, eu acho que é muito importante essa conexão que vocês estão vendo aqui de uma pessoa que vendia quentinha no lixão de Gramacho, atendeu uma oportunidade no Jornal de Domingo, trabalhou na empresa familiar do Flávio e hoje eu estou aqui com o meu podcast, com o meu projeto, para a gente contar essa história de evolução. E é uma vitória nossa, né? Nossa. É uma vitória nossa junto. Gente, muito obrigada e aguardo vocês lá. E pode me seguir, Flávio da Flaviense, tá? Eu tento dar dicas de negócios, tudo lá no meu Instagram, Flávio da Flaviense. Pode seguir. Isso aí, muito obrigada. Obrigado, valeu.